O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Naum. Tema: a queda de um império. Capítulo 2. E amigos amados, nós vamos agora continuar no capítulo 2 de Naum. Vamos entender um pouco o cenário do capítulo 2. O capítulo 2, o profeta Naum tem uma visão como se ele estivesse dentro da própria guerra, visualizando o que está acontecendo. Então Deus concede uma visão profética para ele. E ele consegue ver detalhes do que está ocorrendo na guerra. Ele consegue olhar as pessoas, ele consegue olhar os carros, ele consegue enxergar os líderes, os generais, como se ele estivesse ali assistindo a guerra de um ambiente de fora. O capítulo 2, ele se dá num cenário onde o rei Nabopolassar, um babilônico, ele se une ao rei Ciáxares, um medo. E eles fazem uma aliança, como se fosse uma única nação, para derrubar os assírios. A filha de Ciáxares casa com o filho de Nabopolassar, o babilônico, para fazer uma aliança. E ali se sela uma aliança poderosa. E essa aliança poderosa é unida contra os assírios. A filha de Ciáxares, ela chama Amites. Ciáxares, ele era um medo e ele era ou descendente de ariano, ou ele provavelmente veio de uma origem na Média que teve uma invasão dos arianos e provavelmente veio dessa descendência. Então, ou ele veio de uma colonização ariana, ou ele era um ariano de fato. Ciáxares, ele reinou durante os anos de 625 a 550 a.C. Então, aqui ele se une ao rei Nabopolassar. Um outro cenário também é importante, que o cumprimento profético de Naum foi em 612, quando o Medo e os babilônicos, os medos e os babilônicos invadiram a Síria. No entanto, houve pequenos grupos ainda que tentaram se rebelar contra a Babilônia. Houve um pequeno rescaldo, praticamente não tinha nem mais poder. Então eles se uniram com o faraó Neco para tentar se unir contra a Babilônia. No entanto, os babilônicos foram e exterminaram os restantes dos assírios e por fim também destruiu o poder egípcio que estava sendo liderado pelo faraó Neco. Neco morreu no ano 605 a.C. Então agora vamos começar o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as suas forças. Destruidor no hebraico
significa aquele que corta em pedaços. Então, aqui Deus está falando o seguinte: aquele que viria contra a Assíria faria da Assíria em pedaços. Então, a palavra destruidor no hebraico é putz, ou seja, aquele que despedaça. Também temos uma outra palavra aqui, o destruidor sobe. Sobe no hebraico é aulau, ou seja, aquele que está vindo contra ti, ó Nínive. E aqui Deus, no versículo 1, ele trata de forma irônica. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortaleça os lombos, reúne todas as suas forças. Aqui Deus está tratando de forma irônica com ele. Coloca toda a sua força, coloca todo o seu poder militar, reúne os seus generais, coloca os seus lombos em questão para que tente derrubar aqueles que eu colocarei contra você. Deus está falando de forma irônica: vocês não se gabam do teu poder, vocês não se gabam dos seus generais, das suas forças. Deus está dizendo: agora reúna todo o seu poder. Eu quero ver se vocês vão conseguir derrotar aqueles que eu vou levantar contra vocês, ou seja, os medos e os babilônicos. Observe bem, no versículo 1, por que Deus está tratando de forma irônica? Porque os assírios, eles se gabavam muito do poder militar que eles tinham. Eles eram um terror perante as nações fugiam diante deles, as nações tinham medo deles, porque eles eram muito poderosos. Então eles se tornaram orgulhosos, achando que eles eram invencíveis. Então o que mostra que um dos primeiros passos para a queda de uma nação é o orgulho. É quando ela se acha que ela está numa posição de privilégio, que ela se acha que ela está numa posição militar ou econômica acima das outras nações e que nada pode destruí-la. Então aqui Deus está cutucando o orgulho de forma irônica, o orgulho militar da Assíria. Que isso também nos sirva de lições para que possamos observar os nossos governantes quando eles tratam de forma orgulhosa perante as outras nações. Eles tinham sido orgulhosos não só contra o Egito, não só contra os etíopes, não só contra Israel, mas também contra Judá. Versículo 2: porque o Senhor restaura a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Sarmentos quer dizer herança. Judá está sendo aqui tratado como uma herança de Deus. E ele está dizendo no versículo 2 que a Síria será saqueada, porque a Síria saqueava as nações, ela estava tendo um poder econômico muito grande, porque ela invadia as nações, pegava o ouro, a prata, o bronze e trazia para a Síria, e ela construiu uma grande riqueza, uma riqueza de forma extraordinária, por causa dos saques que ela fazia contra as nações. Lembrando os pecados, é importante destacarmos aqui o pecado da Síria. A Síria, eles queimavam as pessoas vivas. A Síria, ela cortava os pulsos das pessoas vivas, ela arrancava os olhos das pessoas vivas. Ela também criava um método de terror nas pessoas, onde ela pegava a estaca, colocava no reto de um indivíduo, o reto, para ser mais claro, o ânus de um indivíduo, e essa estaca era colocada no reto e traspassava as costas e saía perto da cabeça, e ali a pessoa ficava pendurada viva durante dias. A Assíria usava métodos de terror terríveis. Ela cortava crianças no ventre da própria mãe, como uma forma de aterrorizar as nações. Por isso que as nações queriam fugir, elas não queriam ser capturadas em hipótese nenhuma pela Síria.
Eles também tinham um método de arrancar a pele das pessoas vivas. Então note agora o que Deus está falando aqui. Junta toda a sua força, que eu quero ver se você é poderosa quanto você diz. Eu quero ver se todo esse terror, se todo esse poder militar que você tem, se você será capaz de vencer os babilônicos e os medos. E aqui no versículo 2, ele exalta Judá. Judá, lembrando, neste momento, estava num reavivamento espiritual. E Deus agora vai honrar Judá por esse avivamento espiritual. Judá estava inclinado diante do Deus de Israel, o Deus Criador dos céus e da terra, Yahweh, o El, o Deus que está acima de todos os deuses. Versículo 3. O escudo dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes se vestem escarlate, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. O versículo 3 está mostrando como que aquela grande multidão de soldados iriam se apresentar para guerrear a eles. Eles usavam vermelho, um vermelho forte. E esse vermelho era para intimidar os assírios, porque representava sangue. O vermelho queria dizer o seguinte: nós vamos matar vocês, haverá um grande derramamento de vocês, assírios, ninivitas. E aqui também diz que cintila o aço nos carros. Os babilônicos, os medos usavam lanças nas rodas dos carros, de forma que quando eles passavam diante de soldados assírios, os seus corpos eram decapitados por essas lanças afiadas. Então, é exatamente isto que o versículo 3 está dizendo. E os valentes, eles batiam a espada sobre o escudo. E aquela roupa vermelha dizendo: nós atacaremos vocês, nós mataremos vocês, vocês passarão pelos nossos carros que estão com aço afiadíssimo para estraçalhar os corpos de vocês. Vamos ver em Ezequiel capítulo 23, versículo 14. Aqui diz o seguinte: aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus pintados de vermelho. Aqui está mostrando em Ezequiel novamente as roupas que os babilônicos veriam vestidos, ou seja, eles viriam pintados, vestidos de vermelho. Note que Deus nunca dá todo o plano escatológico ou plano profético a um único profeta. Note que eu uso muito Isaías, note que eu uso muito Ezequiel, Jeremias também em outras passagens. Por quê? Porque um profeta complementa a visão profética como um todo que Deus dá ao homem. Então Deus nunca dá uma visão completa a um único profeta. Através de toda a visão profética dada aos profetas, soma-se todos. E a visão profética, ela é progressiva, ela é cumulativa. Ou seja, no decorrer da história, do processo, Deus permite que vários profetas concedam visões. E um profeta complementa e um profeta corrobora. Ou seja, ele valida o outro profeta. Então aqui Naum está descrevendo o que também Ezequiel viu. E ambos estão dizendo que os caldeus, os babilônicos eram descendentes dos caldeus, viriam para destruir os assírios, pintados de vermelho, vestidos de vermelhos, com escudos que batiam as espadas e com carros que tinham lanças que eram afiados para dilacerar os corpos. Versículo 4. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Aqui Deus está usando uma
hipérbole para que eles possam compreender o poder que Deus deu aos babilônicos para destruírem os assírios. Eles seriam como tochas que correm como relâmpagos. O poder destrutivo deles seria muito forte. Versículo 5. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. Sinceramente, no versículo 5, eu não consegui compreender o que quer dizer testudo inimigo armado. Eu não entendi como que o tradutor chegou a essa conclusão aqui do testudo inimigo armado. Então eu vou explicar o início do versículo 5, depois eu vou passar para outras versões. Versículo 5. Os nobres são chamados. Quem são chamados? Os generais. Então os nobres aqui são os generais. Quer dizer o seguinte, eles estão no meio da guerra e os generais são chamados para enfrentá-los. Mas aqui diz que eles tropeçam em seu caminho. O terror era tanto que eles não conseguiam assumir o poder. Eles caíam, morriam, eram assassinados, estraçalhados. E apressam-se para chegar ao muro. Aqui tem um importante destaque que temos que colocar aqui. A Assíria era cercada por muros. Ela tinha um grande espaço territorial cercado de muros. E esse muros era contemplado bem próximo ao rio Tigre. Então o rio Tigre passava por esses muros. E esse rio Tigre também, ele dava direto com o templo de Istar. Era um templo pagão, onde era cultuado demônios. Então aqui, esse muro, os generais corriam para o muro para tentar criar formas de tentar inibir o crescente ataque dos medos e dos babilônicos, mas eles não conseguiam chegar. Vamos agora a uma versão aqui que é usada pelos judeus na sinagoga, que é a Tanakh, que deve ser igual à nossa Bíblia. Versículo 5 da Tanakh de Naum. Seus carros de combate correm pelas ruas e se chocam violentamente. Parecem chamas que se deslocam e que faiscam em relâmpagos. Note, na versão usada pelos judeus não fala de testudo. Por isso que eu indaguei sobre esse significado de testudo. Alguns dizem que o testudo seria uma roupa de proteção. Mas quando eu observei agora no hebraico, na Bíblia transliteral, eu não encontrei a palavra que explicasse esse testudo. Então agora nós vamos recorrer a King James Version, a Bíblia inglesa. Vou ler para vocês em inglês. He shall recount his words. They shall stable in their walk. They shall make us the wall thereof. And the defense shall be prepared. Está dizendo o seguinte: conte os seus generais, porque eles serão reduzidos. Eles serão reduzidos. Conte quantos terão agora, porque eles serão humilhados durante o caminho. Eles correrão para o muro. E está dizendo o seguinte aqui na versão inglesa: preparem a defesa, preparem a defesa. Versículo 6. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. As comportas dos rios se abrem. Qual rio? O rio Tigre. Vamos observar um pouquinho melhor o cenário no mapa. A Babilônia, ela estava perto do Golfo Pérsico, pertinho do Kuwait. Se você tiver a oportunidade de olhar no mapa, tente localizar essa área. Então, a Babilônia estava bem próxima ao Golfo Pérsico, bem próximo ao Kuwait. E havia um rio, o rio Tigre, que tanto atravessava a Babilônia contra a Síria. Tanto a Síria quanto os babilônicos são uma região uma próxima da outra, e ambos são da descendência semíticas. Então o rio Tigre atravessava a Babilônia e ia até a Síria. A Assíria, ela está bem ali na região do Iraque, perto ali de Mossul, só que ainda um pouquinho mais ao norte, ela abrange aquela área.
Então note, o rio Tigre aqui foi usado pelos babilônicos e pelos medos como uma ferramenta contra eles. Os assírios usavam o rio Tigre, era uma ferramenta que os assírios usavam para se proteger contra os inimigos, mas agora o próprio rio Tigre, que outrora era usado pelos assírios como uma ferramenta poderosa contra os inimigos, agora os babilônicos e os medos estão usando contra eles próprios. Então havia uma barragem no rio Tigre, e os babilônicos e os medos foram até essa barragem, quebraram essa barragem de tal forma que o rio Tigre agora se derramou sobre a Assíria. Então no versículo diz o seguinte: as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Note bem que eu falei no capítulo 1 que os assírios seriam destruídos por água e por fogo. E aqui é o cumprimento do que eu disse no capítulo 1. Agora o rio Tigre invadiu a fortaleza, invadiu a cidade, invadiu os muros. E eles estavam sendo destruídos por água. Então, além de ter carros que invadiam a cidade, que estraçalhavam os corpos deles pelos babilônicos, agora a água invadiu eles, de tal forma que eles não conseguiam mais se proteger. Versículo 7. Está decretado: a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombos e batem no peito. Está decretado quer dizer o seguinte. No hebraico é nautsab. Significa fique de pé, fique ereto. Seria mais ou menos o seguinte: fique de pé, fique ereto, porque agora vocês serão despidos e levados em cativeiro como escravos. Então esse decretado aqui seria mais ou menos o seguinte: levante-se para ser escravos, levante-se para ser mortos. E aqui diz o seguinte: as servas gemem como o pombo. O pombo é um mecanismo que o pombo tem, eu não sei se é de tristeza ou se é de defesa. Eles inflam o peito e colocam a cabeça para frente. E aqui está dizendo que as servas deles, as escravas dos assírios, elas agiriam como pombos. Elas estariam gemendo como pombos. Seria um mecanismo de defesa, de tristeza do pombo, inflando. De tanta profunda tristeza que as mulheres assírias ficariam. Versículo 8. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas. Lembra que atravessava o rio Tigre, mas agora fogem. Parai, parai, clama assim, mas ninguém volta. Então pensa naquele cenário onde os soldados assírios estavam fugindo diante daquela onda de águas do rio Tigre. Então eles começaram a fugir dos babilônicos, fugir daquelas ondas de água do rio Tigre. E aí os generais dizem: parem, voltem. E aí o que o versículo 8 diz? Os soldados assírios não queriam voltar não, eles fugiam. Só um complemento aqui, nós vamos agora para Gênesis 10. Em Gênesis 10 fala sobre a origem dos povos, depois do dilúvio e a família de Noé que povoou a terra, descendência. Então aqui, note que o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Daquela cidade saiu ele para a Síria, edificou Nínive, Reobote, Ir e Calar. E entre Nínive e Calar, a grande cidade de Recém. Aqui está falando de Nimrud. Versículo 9. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer, como Nimrud, poderoso caçador diante do Senhor. Então note, Nimrud, para quem conhece um pouco mais de história, está um pouco a par dos assuntos da história, da arqueologia, Nimrud foi um grande guerreiro. Foi ele o fundador da Babilônia. No entanto, ele fundou a Babilônia, depois ele também fundou Nínive. Inclusive, são regiões muito próximas da outra. Só você observar lá na região do Iraque hoje, você observar que Babilônia ficava perto do Kuwait, do Golfo Pérsico, enquanto
a Síria ficava ali mais na região de Mossul, no Iraque, um pouco mais para cima, bem no norte ali. Então observe, o fundador de Nínive e da Babilônia foi Nimrud. Ele é um grande... Os historiadores gostam muito da história de Nimrud, porque ele foi um grande guerreiro. Então aqui mostra que desde a época de Nimrud, a Assíria era localizada próximo a rio, e neste caso, o rio Tigre. E mostra aqui que agora o rio que outrora era uma ferramenta por eles, agora se tornou uma ferramenta contra eles. Versículo 9. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, a abastança de todo objeto desejável. Note, lembra que eu falei que os assírios invadiam as nações, Egito, Etíope, Israel, entre outras nações, agora que eu não lembro, inclusive a própria Babilônia eles invadiram também algumas vezes. Eles tiveram muitos conflitos com a Babilônia. E eles se tornaram poderosos economicamente com o dinheiro das nações. Então, eles tinham um local dentro da Síria onde eles guardavam todo o ouro, a prata e as riquezas que eles traziam das nações. E agora está dizendo o seguinte, a Babilônia entrou nesse local e viu tanta fortuna em prata, em ouro. Havia tanto ouro, tanta abastança que não se acabava. Quando um historiador inglês, arqueólogo inglês chamado Layard, não foi encontrado ouro nem prata. Não havia mais riqueza na Síria, porque toda a riqueza da Síria foi levado pelos inimigos, pelos medos, pelos babilônicos e talvez algum outro que porventura possa ter se aproveitado da situação. Então o historiador inglês, o arqueólogo inglês, quando encontrou as ruínas da Assíria na região do Iraque, na região do Mossul, ali um pouquinho mais para cima de Mossul, não havia mais nenhuma riqueza, porque todos os inimigos da Assíria saquearam. Então aqui é exatamente o que Deus está dizendo: saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, a abastança de todo objeto desejável. Versículo 10. Ah, vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, e em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos eles empalidece. Aqui mostra a desolação que ficou a Síria, corpos estendidos, mortes, pessoas dilaceradas, velhos mortos, mulheres mortas, crianças mortas. Os babilônicos destruíram a Síria. E os que conseguiram escapar foram para uma região chamada Arã. Os que conseguiram viver desse massacre que a Síria enfrentou. Era como o profeta olhasse para os lados, para a frente e para trás, e só visse cadáveres, fumaça, lugares pegando fogo, ruína, mortes. Não havia vida. Pessoas morrendo, chorando. Ah, vacuidade é uma expressão de tristeza, de morte. Agora, os assírios foram reduzidos a pó. A cidade que outrora era orgulhosa, que se gabava diante das nações com seu poder e riqueza, foi resumido à morte e a pó, a chamas de fogo. Porque os babilônicos também, depois de ter usado a água como a ferramenta de destruição, também colocaram fogo sobre a casa, sobre o palácio, sobre os muros, sobre as casas. Então aí é nesse momento que entra um pouquinho depois, isso aconteceu em 612 a.C. E agora, depois em 609, 608, é quando ainda um pequeno grupo ainda da Assíria ainda tenta destruir os babilônicos. E aí se junta-se ao faraó Neco. E o faraó Neco é morto junto com o que sobrou dos assírios. E por fim,
eliminado a linhagem assíria da face da terra e ficaram em trevas eternas. Versículo 11 e 12. Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leãozinhos? Onde passeava o leão, a leoa e o cachorro do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus cachorros, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas suas cavernas e os seus covis de rapina. Note que Deus está usando aqui o leão para mostrar como que os assírios faziam com as nações. Eles iam até as presas, estrangulava a presa, pegava o seu tesouro, a sua comida e levava para os seus filhotes. Se você observar, você pode pesquisar na internet ou qualquer outro livro de história, você vai observar que o símbolo da Assíria, o símbolo de poder da Assíria era o leão. Você vai encontrar inúmeros artefatos arqueológicos, inúmeros desenhos da Assíria, é o leão. Eles tinham como um símbolo tanto de idolatria como um símbolo de guerra. Os deuses eram ligados com o leão. Então, se você procurar, você vai pesquisar. Inclusive, eu coloco isso no capítulo 1, na introdução de Jonas, o símbolo do leão, meio animal e meio homem. Então, o símbolo era muito usado, esse símbolo era muito usado como um símbolo de poder militar, de poder econômico, e eles se gabavam de ser os leões que arrebatavam a riqueza das nações e levavam para eles. Deus está dizendo o seguinte: o leão agora, esse símbolo que representa vocês, cadê? Esse símbolo que outrora era orgulhoso, que se gabava das nações, esse símbolo do leão será destruído junto com os filhotes, junto com a leoa. Deus está antevendo o que acontecerá com o leão assírio, os filhotes assírios do leão e a leoa. Deus está dizendo aqui de forma irônica. Tanto que se nós formos agora para Daniel, capítulo 7. Versículo 4. Daniel teve uma visão quando ele estava na Babilônia. Versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dado mente de homem. Note, versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Este era um símbolo assírio. E aí depois a Babilônia incorporou este símbolo, esse monumento, esse símbolo idólatra, esses deuses idólatras, incorporou a Babilônia. Porque alguns deuses da Babilônia foram incorporados na Síria. E agora a Babilônia trouxe de volta os símbolos de poder que a Síria tinha incorporado deles. Agora a Babilônia usa o símbolo do leão como asa de águia. Pode procurar e visualize nos outros vídeos a foto que eu coloquei, arqueológica, do leão com asa. Então, a entrada da Síria tinha leão com asa. E agora Deus está dizendo o seguinte: este leão será destruído e a Babilônia incorporará este leão que outrora era bravo. Só complementando aqui no versículo 10. Note que no versículo 10 Deus está dizendo o seguinte: o coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia. Note que Deus colocou uma sequência aqui. O coração significa o lugar da tomada de decisões, o lugar de onde há o planejamento. Deus quer dizer o seguinte: o seu planejamento, as suas decisões se foram. A sua alma, assírios, se foi. A sua alma, assírio, se foi. Quando você mexe com o coração, você coloca uma profunda tristeza. O orgulho dos assírios foi abatido. Então o coração deles estavam estremecidos.
É como se eles estivessem chorando porque o orgulho foi destruído. O joelho tremem. O joelho é onde a pessoa fica de pé para guerrear, para comer, para viver. E agora os joelhos estavam tremendo, o coração derretido, chorando. Eles morriam de medo, tremendo do que aconteceu, machucados, feridos. E agora os lombos é o que a gente usa para guerra. Os lombos, a angústia, não tinha mais forças, então o coração estava abatido, triste. Os joelhos tremiam de medo. E os lombos não havia mais forças, eles estavam muito angustiados. A força deles foi quebrada. E o reflexo disso, o rosto. Eles estavam pálidos com a matança que fizeram contra eles. Versículo 13. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, Jeová Tsabaoth, o Deus que tem o poder sobre os anjos, sobre as hostes celestiais, contra o exército dos céus. E agora esse exército dos céus, esse exército sobrenatural, estava contra eles. Oh, coitado da Síria, Deus usou o exército dos céus contra aquela nação. E aqui Deus finaliza o versículo 2 dizendo: queimarei no fumo os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos, novamente remetendo ao símbolo de orgulho. Arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Embaixadores são os oficiais assírios, são os oficiais que iam até as nações cobrar os impostos. Esses embaixadores que iam até Judá cobrar os impostos, que é o que eu falei no capítulo 1, o jugo. Então são esses embaixadores que deixavam as nações pobres, eles se enriqueciam. E agora Deus está dizendo o seguinte: já não ouvirá mais os embaixadores, foram mortos. E eu, Jeová Tsabaoth, queimarei vocês com fogo. Os seus carros estariam saindo fumaças porque eles foram queimados. E a espada foi contra os leãozinhos, foi contra os seus cidadãos. Tirarei a presa de vocês, as pessoas que estavam amarradas a vocês, agora não está. Vocês serão a presa. Então note, irmãos, além de tudo que nós vimos aqui, é importante destacarmos um item muito importante. Aqui nós estamos falando de um inimigo de Israel, um inimigo de Judá. Note que no versículo 2 Deus diz o seguinte: porque o Senhor restaura a glória de Jacó. Deus está dizendo aqui o seguinte: não se coloquem contra Israel, contra os judeus e contra Judá, porque os inimigos deles é o meu inimigo. Atentai, meus amigos, irmãos, porque o mundo tem se colocado contra Israel, contra os judeus. E isso é o passo do declínio de uma nação. Observe bem o que Deus fez com uma nação inimiga de Israel. Aqui está violando, aqui está agredindo a aliança que Deus fez com Abraão. Gênesis 12, a aliança abraâmica, que os inimigos de Israel, os inimigos de Deus, e Deus disse a Abraão: aqueles que te perseguir, eu os perseguirei, aqueles que te abençoar, eu os abençoarei. Deus vai restaurar Israel físico, assim como a comunidade judaica. É importante compreendermos que Israel tem um papel na história. Israel tem um papel no plano profético, escatológico, apocalíptico. E as nações estão se levantando contra Israel. Irmãos, atentai-vos, porque devemos proteger Israel, devemos proteger os judeus. Não podemos fazer parte das nações, dos povos que têm se colocado contra este povo que Deus separou para que através dele viesse o Messias e que nós fôssemos abençoados através dele. O apóstolo Paulo fala que nós, igreja, estamos conectados a Israel e não Israel à igreja. Muitos tentam substituir Israel
por igreja. Não, são instituições diferentes. Deus ama tanto um quanto o outro, mas a igreja é o resultado de Israel e não Israel resultado da igreja. É importante, irmãos, entendermos aqui como Deus vai tratar com os inimigos de Israel. O próprio Jesus diz isso. E assim terminamos o capítulo 2. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.